Olá, alunos, continuando a aula de ligações químicas. Então, paramos na ligação covalente. Ligação covalente, além de bolinhas, a gente pode substituir elas por pauzinhos. Então, a representar esses elétrons que fazem essas ligações. Então, o oxigênio, carbono, o CO2, né? Então, se o oxigênio tem 6 elétrons, ele compartilha mais 2 com o carbono. Então, 6, 7, 8. Se torna estável. Aqui tem mais exemplos. Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Tá. Cloro, faça a sua ligação. 6, 7, 8. O oxigênio, ligação dupla. Vocês podem ver, o cloro aqui faz uma ligação simples. Aqui o oxigênio faz essa ligação dupla. E o nitrogênio, ligação tripla. Aqui tem mais exemplos. Tipos de sólidos. Você pode ver moléculas, íons e metálico, ligação metálica. Ligação metálica ocorre entre átomos de elementos metálicos, sendo assim compostos metálicos, também chamados de ligas metálicas, apresentam muitas características semelhantes às desses elementos. A união dos átomos desse tipo de ligação ocorre em função do mar de elétrons presente na estrutura. Os íons dos metais aproximam-se por existirem os elétrons livres dos átomos. Como você pode observar ao lado, a representação da nuvem de elétrons nas ligações metálicas. Os metais têm a facilidade de doar elétrons, eletropositividade. Os metais são espécies que têm a facilidade de doar. Então, você pode ver aqui a corrente elétrica. É um exemplo, elétrons se deslocando de um átomo para o outro. Aqui alguns exemplos de liga metálica. A lei de Proctor, leis de proporção definidas. De acordo com Proctor, as participantes de uma reação química sempre estabelecem uma proporção em massa constante. Quando realizamos a decomposição da água por eletrólise, por exemplo, obtemos gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, aqui embaixo vocês podem ver duas moléculas de H2O, elas em hidrólise em água, elas se separam, então fica duas moléculas de hidrogênio e 2 oxigênios. Sempre que isso é feito, verifica-se a proporção entre as massas dos gases hidrogênio e oxigênio obtidas é sempre 1:8, não importando a massa da água que foi utilizado na eletrólise assim. Eletrólise de 4,6 gramas de água. Então, 2 moléculas de H2O é igual a 4,5 gramas. Então, ela separando o hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio é igual a 0,5 gramas e o oxigênio 4 gramas. Se vocês forem ver a massa na tabela periódica. Então, se dividirmos as massas de hidrogênio e oxigênio formadas, teremos uma proporção de 1:8. Que é o do hidrogênio, que é 4, sobre 1
de 8 do hidrogênio. Então, é 1 para 8. É 0,5 gramas de hidrogênio e 4 de oxigênio. Então, vamos ver aqui, dá 1 para 8. Aqui mais detalhadamente. Por exemplo, os elementos que compõem a água são hidrogênio e oxigênio. Ele verificou essas reações e formações da água. Então, esse 8 aqui do oxigênio, vocês podem ver que ele está presente na tabela periódica, é o número atômico dele. E esse 1 do hidrogênio, o número atômico dele, está presente também na tabela periódica. Aplicações das leis ponderais. Soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, como a lei de Lavoisier, a massa ou os reagentes é igual à massa dos produtos. Então, nada se perde. Então, 5 mais 32 igual a x, que dá 37 gramas. Voltando aqui, a gente quer achar, o primeiro a gente já tem, que é 5 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio, que é 1 para 8. Aí a gente vai obter o x, que é o valor dele, e o segundo sistema, que é 7 gramas de hidrogênio, para Z de oxigênio, que vamos obter a massa Y. Tá. Então, o que temos? 5 gramas de hidrogênio e 32 de oxigênio. 5 mais 32 é igual a x, x é 37. Então, a massa da água o x é igual a 37. Tá, então, 5 é igual a 32. Que é o primeiro sistema. A gente vai fazer a regrinha de 3 agora. 5 sobre 7, que é a massa do hidrogênio, e 32 sobre Z, que é a massa de oxigênio. Então, a gente faz a regrinha de 3. Então, 5 vezes o Z e o 7 vezes o 32. Então, esse Z, que é a massa do oxigênio, que tá pedindo aqui, é igual a 7 vezes o 32, que é 224 sobre 5. Então, você joga o 5 embaixo sobre esse 224. E 224 dividido por 5 é igual a 44,8 gramas. Então, a massa do oxigênio no segundo sistema é igual a 44,8 gramas. Soma das massas dos reagentes igual a soma das massas dos produtos. Então, 7, que era a massa do oxigênio no segundo sistema, mais a massa do oxigênio no segundo sistema, é igual a Y. Então, a soma deu 51,8. Y é igual a 51,8 gramas. Beleza? Próxima aula a gente vai falar sobre funções inorgânicas. Até mais, pessoal!